Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula de aspectos teóricos da computação. E nessa aula, gente, a gente vai ver uma revisão da aula anterior, certo? Da parte de lógica proposicional e de conjuntos. E nessa aula também a gente vai ver a parte de lógica de primeira ordem, certo? Então, ó, a gente vai revisar a aula passada e também vamos revisar a parte de lógica de primeira ordem. Além disso, gente, também que eu não coloquei aqui, mas também que a gente vai revisar é a parte de estruturas de dados. Tudo bem? E também vai ser útil para a gente. Então vamos lá, gente. Relembrando conjuntos. A gente viu que eles são agrupamentos de objetos que representam unidade. Aqui a gente viu esse exemplo. Aí, ó, a gente tem um operador de pertinência e de estar contido, certo? Esse exemplo a gente já tinha visto na aula passada. Aí, ó, outros operadores. União entre conjuntos, interseção, produto cartesiano, certo? Aí vimos também algumas propriedades, né? Lei comutativa, associativa, distributiva, lei de identidade, lei de complemento, lei de idempotência, lei de nulidade, certo? E assim por diante, pessoal. Vimos também a parte de sequência e tuplas, né? A diferença entre as sequências e tuplas para conjuntos é que a gente pode ter repetições e a ordem importa, certo? Vimos também a parte de lógica proposicional, que é a disciplina da ciência da computação que estuda a teoria do raciocínio lógico, certo? Vimos que 0 é false e 1 é true. Vimos aqui essas tabelas verdade, certo? Vimos também essas leis básicas da lógica proposicional, ou seja, P ou Q, a mesma coisa de NOT, aí entre parênteses, NOT P e NOT Q. P implica em Q, é a mesma coisa de NOT P ou Q. Aí, ó, dupla implicação. É a mesma coisa de P implica em Q e Q implica em P, certo? E aqui é o XOR, que é a mesma coisa da negação da dupla implicação. Certo, gente? Vimos também algumas propriedades distributivas dos operadores da lógica proposicional. A gente viu aqui, ó, P e Q ou R, que equivale a isso aqui. E também P ou Q e R, que equivale a isso aqui, gente. Certo? Vimos também, gente, o que são definições, teoremas, lemas, corolários e provas, certo? Definições, pessoal, são descrições de notações e objetos utilizados em uma dada teoria, certo? Vimos que os teoremas são regras matemáticas fundamentais provadas corretas. Corolários, eles decorrem dos teoremas. Os lemas, eles são auxiliares, teoremas auxiliares, né, para auxiliar na prova dos teoremas maiores, né? Vimos também que as provas são argumentos lógicos formados por uma sequência de passos, em que cada passo leva uma expressão a outra expressão, certo? E todos os elementos acima compõem uma teoria, gente, que no nosso caso é a teoria da computabilidade, certo? A gente viu também, gente, aqui, ó, rapidamente, a definição, um exemplo de definição, né, da parte de máquina de Turing. A gente vai estudar isso mais aprofundadamente mais para frente, assim, a gente vai ver essa mesma definição aqui, certo? Aí, ó, outros exemplos. Aqui é um exemplo de definição e um exemplo de teorema. Ó. Exemplo de definição, multi-tape Turing Machines. Exemplo aqui de teorema, certo? Aí, ó, vimos também a estratégia de prova por construção, em que a gente demonstra como montar um dado objeto que vai ser alvo da prova, certo? Esse tipo de prova ele funciona quando a gente quer provar a existência de uma dada propriedade, certo? Para uma dada categoria. Vimos também provas por contradição, e aqui a gente viu aquele exemplo, né, do raiz de 2 irracional, e aí a gente inicia pela hipótese absurda, né, assumindo que raiz de 2 é racional, e a gente vai deduzindo uma série de informações a partir dessa hipótese absurda, né? E aí, em um dado momento dessas deduções, a gente começa a perceber que não tem como todas elas serem verdadeiras ao mesmo tempo. E por isso a gente tem uma contradição. Certo? Aí, ó, vimos também a prova por indução, com o exemplo do dominó, né, em que se eu tenho essas propriedades aqui, se a peça PK cai e isso faz a PK mais um também cair,
E eu tenho que a P0 caiu, então eu tenho que a P1 caiu, que a P2 caiu e assim por diante, certo? E a prova por indução ela funciona exatamente assim, certo? No nosso caso da peça P0 é o caso base, né? P0 caiu é o caso base, certo? E o caso indutivo, a hipótese indutiva é essa aqui. Se a peça PK cair, a peça PK mais 1 também irá cair. Tudo bem, gente? Bom, gente, então, o assunto da aula de hoje, certo? Propriamente dita, é a parte de lógica de primeira ordem, certo? Ela pode ser abreviada como FOL, First Order Logic, certo? E essa lógica de primeira ordem, pessoal, ela é uma abstração da lógica proposicional em que novos operadores surgem, certo? Aqui a gente tem esse operador, o operador existencial, e aqui o operador para todo, certo? E a gente chama esses caras de quantificadores, certo? Aquelas expressões que a gente viu anteriormente agora vão ser chamadas de predicados e esses caras aqui eles vão ser chamados de quantificadores. Então, ó, a notação de utilização desses operadores é essa aqui, ó, pessoal. Eu tenho o operador, certo? Nome da variável, tá? Aí aqui nome do conjunto e aqui o meu predicado, certo? Que vai ser a expressão booleana que vai estar envolvida nessa quantificação aqui. Certo? E aí, ó, esse operador aqui, ele vai ser o nosso quantificador. Pode ser o existe ou para todo. Certo? Vamos ver alguns exemplos, gente. Ó, o que eu digo aqui? Eu digo, certo? O que eu estou dizendo aqui? Eu digo que existe um x pertencente a natural, tal que x é igual a zero. Essa assertiva é verdadeira, gente? É, não é? Por quê? Porque de fato existe. Não é não? Eu tenho zero nos números naturais. Então isso aqui é verdadeiro. Certo? Aí, ó, outros exemplos, gente. Se eu quero dizer, por exemplo, que existe ao menos uma linguagem de programação que possui a palavra reservada for. Como é que eu escrevo isso, gente? Existe L pertencente a L, certo? Tal que for pertence a L. Certo? Ou seja, eu tenho o L, que é a minha linguagem de programação alvo, pertencente ao conjunto de todas as linguagens de programação existentes, tal que for pertence a L. Existe? Existe. Né? Aí, ó, outra coisa. Todas as linguagens de programação possuem ao menos uma palavra reservada. Como é que eu escrevo isso, gente? Para toda linguagem pertencente ao conjunto de linguagens, certo? L é diferente de vazio. Certo? Ou seja, L vai possuir ao menos uma palavra reservada. Beleza? Aí, ó, de forma similar, para todas as linguagens de programação existe uma outra linguagem que possui ao menos uma palavra reservada em comum. Como é que a gente escreve isso, gente? Para todo Li pertencente a L, certo? Existe uma linguagem também pertencente a L, tal que Li interseção LJ é diferente de vazio, ou seja, elas têm uma palavra reservada em comum, certo? E além disso, ó, por que a gente coloca essa parte aqui diferente de J? Porque eu não posso comparar a linguagem com ela própria, dessa comparação aqui, certo, gente? E aí a gente tem outros exemplos. Existe x pertencente a inteiros, tal que x igual a zero. Verdadeiro. Para todo x pertencente a inteiros, x é igual a zero. Verdadeiro ou falso? Falso. Certo? Para todo x pertencente aos inteiros, existe um y pertencente a natural, tal que x é menor do que y? Existe, né, gente? Existe x pertencente a inteiros, tal que para todo y pertencente a naturais, x é menor do que y? Falso. Tudo bem, gente? E aí, ó, uma conversão interessante, pessoal. O quantificador existencial, certo? Ele pode ser reescrito em lógica proposicional dessa forma aqui, ó. Se eu quero dizer, existe x pertencente a inteiros, tal que x igual a zero, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Um ou, aí, ó, x igual a menos 3, ou x igual a menos 2, ou x igual a menos 1, certo? Aí antes desse menos 3 aqui vai ter um menos 4, assim por diante. Aí eu vou com o ou aqui, aí x igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a 2, ou x igual a 3. Isso aí tudo, gente, pode ajudar a gente a entender melhor o papel dos quantificadores, certo? Na expressão booleana,
tá? Quando tiver alguma dificuldade nesse sentido. E de modo similar, gente, ó, para todo x pertencente a inteiro, tal que x igual a zero, pode ser escrito dessa forma aqui também, certo? Então, quando tiver uma dificuldade, vocês podem se valer, né, dessa forma de escrever, e isso vai ajudar vocês. Certo, gente? Aí aqui mais exemplos, ó. Para todo x pertencente a inteiro, existe y pertencente a natural, tal que x menor do que y. Aí a gente pode botar um i bem grandão. Aí, ó, bota essa aqui, ó. Existe y pertencente a natural, tal que menos 1 menor do que y. E existe y natural, tal que 0 menor do que y, e assim por diante. Certo? Isso tudo vai ajudando a gente a entender melhor o que a expressão quer dizer. Certo, pessoal? Aí, ó, algumas propriedades da lógica de primeira ordem, certo? Eu tenho o seguinte, que se eu digo que nem todo x faz px valer, isso significa o quê, gente? Que existe um x que faz px não valer, certo? Aí aqui embaixo, se eu digo que não existe x que faz px valer, então é a mesma coisa de eu dizer que para todo x, px não vale, certo? Aí, ó, a gente tem uma outra propriedade aqui, né? Quando eu coloco para todo x, para todo y, eu posso colocar, substituir por para todo y, para todo x, que é a mesma coisa. Mesma coisa para o quantificador existencial, certo? E aí, ó, quando eu digo, por exemplo, para todo x, px e para todo x, qx, eu posso substituir por isso aqui, ó, para todo x, px e qx, certo? Tá bom? E aí, ó, o que mais? Para todo x, px ou... Não, perdão. Se eu digo existe x, px ou existe x, qx, é a mesma coisa de eu dizer que existe x tal que px ou qx, certo? Tá bom? Nesse caso aqui da esquerda, gente, por mais assim que esses x aqui estejam livres, né, eles não necessariamente correspondam ao mesmo x, certo? Mas quando a gente colocar o end da expressão, ela vai se reduzir a isso aqui, certo? Então, é uma conversão que a gente pode fazer. Beleza? Aí, ó. Aplicando aqui, né? Se eu coloco dessa forma aqui, ó. Se eu digo que não é verdade que todas as linguagens são de alto nível, eu estou dizendo, por exemplo, que existem linguagens que não são de alto nível, certo? Se eu digo, não existem cientistas que acham que o homem não foi à Lua, é a mesma coisa de dizer que todos os cientistas acham que o homem foi à Lua, certo? Tudo bem, gente? Aí aqui a gente tem mais propriedades, certo? Ó, se eu digo existe x para todo y, pxy, a mesma coisa para todo y existe x, pxy, certo? Aqui outras propriedades, certo? E aí, ó, se eu digo também, por exemplo, que para todo x, px, se eu digo que se para todo x, px, então pc, se c for uma variável, então não deve ser quantificada em p de x, certo? E eu só posso dizer que p de c implica em existe x, p de x, se x não aparecer livre em p de c. Ok, gente? Aí aqui um exercíciozinho, certo? Considere que x pertence ao conjunto 0, 1 e 2. Prove a seguinte propriedade. Então, ó, como é que a gente provaria, gente, essa propriedade aqui? Para todo x, px e para todo x, qx, implica, se somente se, né? Para todo x, aí px, qx. Como é que prova isso aqui, gente? A gente chega aqui, ó. X pertence ao conjunto 0, 1 e 2, a gente pode expandir isso aqui. Ó, para todo x, px e para todo x, qx, a gente pode dizer P0 e P1 e P2 e Q0 e Q1 e Q2, certo? Isso é equivalente, ó, se a gente aplica um rearranjo aqui, uma comutatividade aqui várias vezes. A gente pode rearranjar isso de modo que a gente bota P0 e Q0, e P1 e Q1 e P2 e Q2,
que é a mesma coisa de para todo x, px e qx, certo? Para x pertencente ao conjunto 0, 1 e 2. Tudo bem, gente? Aí um novo exercício, que pode ser resolvido de forma similar, certo? Ok, gente? Ó, a única diferença aqui, pessoal, é que, no caso aqui, a gente tem um quantificador universal para todo e um i aqui. E aqui a gente tem um quantificador existencial e um ou. Mas a ideia da prova é muito similar, certo? Tranquilo, gente? Então, gente, essa foi a parte de lógica de primeira ordem, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, certo? E a gente vai deixar a parte de estrutura de dados para o próximo vídeo, certo? Que a gente vai chamar essa parte aqui de parte 1 e a outra de parte 2, da aula 2. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí e vejo vocês na parte 2 da aula 2.